Bom dia, pessoal. Chegamos ao final de mais uma semana, sendo esta a última semana do signo de Câncer. Então, nós terminamos a nossa temporada canceriana, que é um signo que fala das nossas origens, que fala de família, de criança, do feminino, do aconchego do lar. E a pergunta que eu faço no texto de hoje, no site, que também foi publicado no Facebook e no Instagram, é a seguinte: quem não tem problema em família, que atire a primeira pedra. Todos nós temos. E muitos de nós temos problemas importantes que precisam ser resolvidos. A questão é que dentro dos almanaques de astrologia, alguns deles, às vezes os mais antigos também, que ainda não traçam esse paralelo com a psicologia, porque astrologia e psicologia têm tudo a ver. Nosso querido mestre Carl Jung dizia que a astrologia é uma psicologia antiga. Nesses almanaques antigos, o signo de Câncer, ele é descrito de tal maneira que parece que é o signo mais imaculado de todos. É tudo muito cute, é tudo muito fofo, é tudo muito bonitinho, é tudo muito referente à infância, ao carinho, ao aconchego, ao amor, à solidariedade, ao cuidado, à empatia, à preservação do outro, à preservação da infância, da criança, com todo o brilho. E isso é o que seria esperado. Isso é o que todos nós gostaríamos de ter, mas existe uma sincera distância entre aquilo que é arquetípico e aquilo que é real. Existe uma diferença entre os aspectos luminosos do signo, e esses são muito luminosos, afinal de contas, a gente está falando da base da nossa vida, da base da nossa estrutura emocional, e seria muito legal que fosse dessa forma. Só que não, né? SQN não é super quadranorte, é só que não é bem assim. A coisa muda de figura. E hoje eu venho trazendo para vocês a perspectiva da criança ferida, né? Porque eu diria que os maiores problemas que a gente carrega na vida são questões que foram mal resolvidas, mal vividas durante a infância. Então a gente traz da infância traumas, raivas, medos, frustrações, experiências que são difíceis, que marcam a gente profundamente quando a gente é muito pequenininho, e aquilo vai reverberando em outras medidas para o resto da vida. Então, às vezes, uma marca da infância, um sofrimento da infância, vai reverberar, vai modelar a forma como nós enxergamos o mundo e como nós respondemos ao mundo, criando uma dinâmica que vai se perpetuar para o resto da vida, que pode se perpetuar para o resto da vida, mexendo com relacionamentos amorosos, mexendo conosco como pais e mães no futuro, mexendo conosco como funcionários de uma empresa X, que às vezes temos relacionamentos difíceis com chefes, porque em alguma medida projetamos relacionamentos difíceis com as autoridades da infância nessa figura paternal, que é a figura do ambiente profissional, e que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente tem que separar muito bem. Mas, como eu disse, em Câncer tudo é muito fofo, mas a grande maioria dos nossos problemas, de fato, está na base, está na origem, está na infância. E aí muitas pessoas dizem ou pensam por si mesmas que essas são questões que ficaram lá atrás e que em muitos momentos devem ser questões encerradas, ficaram lá atrás. Eu digo para vocês o seguinte: não ficaram lá atrás. E justamente porque a gente está numa semana super desafiadora, de Câncer em oposição com todos os planetas que estão atualmente em Capricórnio, Júpiter, Saturno e Plutão, sendo Saturno e Plutão os planetas maléficos, como eu já expliquei em outros vídeos, vou deixar o link para vocês. É uma semana de forte tensão, onde a gente pode ver tanto no ambiente ao nosso redor, em notícias internacionais, notícias nacionais, mas notícias familiares, que a gente está vivendo uma forte tensão em ambiente familiar. Então tem pessoas que estão passando por momentos extremamente desafiadores, não apenas por conta da Covid, mas por conta desse enclausuramento, que nos arremessa diretamente para dentro de nós e para dentro do nosso passado e para dentro da nossa infância. E aí o que a gente faz com essas memórias? E o que a gente faz com essas dores, com essas couraças que nós desenvolvemos? Tá tudo isso muito latente essa semana. A gente falou sobre isso no começo da semana, no céu da semana, vou deixar o link para vocês.
sendo essa, como eu disse, uma das semanas mais tensas para lidar justamente com essas questões de infância, de memória, de passado, problemas com pai e filho, problemas familiares, e todos nós temos. Mas eu queria trazer para vocês hoje uma perspectiva que é, ao mesmo tempo, criativa e terapêutica. Jung e tantos outros autores, como também Joseph Campbell, James Hillman, eles falam para a gente da necessidade da gente desenvolver processos criativos, imaginativos e poéticos, porque grande parte da nossa elaboração do mundo começa dessa maneira. Então, se a gente atribuir criatividade aos nossos exercícios de autorreflexão e de cura, a gente pode ir muito longe. Pegando emprestado esse pensamento desses senhores que nós admiramos tanto, eu gostaria de trazer para vocês hoje uma imagem, infelizmente eu não tenho aqui comigo para mostrar para vocês, mas a imagem da matrioska, que eu não sei exatamente qual é a pronúncia, talvez seja matriushka, é aquela bonequinha russa, que ela vem assim, mais ou menos desse tamanho, e dentro dela tem uma menorzinha, tão pequenininha. São às vezes entre 6 e 7 bonequinhas, é uma fofura aquilo. Eu coloquei o desenho, a imagem da matrioska para vocês, vou colocar no final do vídeo, já vocês assistem. E dentro de uma perspectiva de um exercício criativo, é muito interessante imaginar o seguinte. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o histórico da matrioska. A matrioska é uma bonequinha russa, pintada com motivos muito coloridos e folclóricos, é muito típica na Rússia, e ela tem uma forte referência com a família, porque dentro de uma mulher vai nascer uma outra mulher, que vai dar um neto para essa primeira mulher, e ela é a continuação de uma linhagem. Então a matrioska tem a ver com fertilidade, tem a ver com a força da família e tem a ver com prosperidade. Curiosamente, os russos são muito engraçados, né? Porque eles pegam emprestadas algumas ideias, não pedem licença e saem usando. Aliás, eles fizeram isso ontem, muito feio, né? Da parte dos russos sair por aí invadindo sistemas de pesquisa em 3 países, né? Reclamaram da invasão dos russos. Mas eu não vou entrar nessa seara, né? A questão é que os russos tomaram a matrioska dos japoneses. A primeira vez que se viu a matrioska foi no Japão. Eram bonequinhos feitos de barro. No entanto, os russos se apropriaram dessa boneca, transformaram, colocaram esses motivos todos, e ela tomou essa perspectiva familiar. Então ela é um brinquedo, ela é uma referência nacional, ela faz parte da cultura, ela remete à criança, à mulher e à família, e eu acho que ela é um objeto totalmente canceriano por todos esses motivos. E é por isso que eu trago a matrioska hoje. Por quê? Voltando ao nosso exercício criativo, eu acho que a matrioska tem atribuído a ela todas essas qualidades, todos esses significados, mas a gente também pode imaginar a matrioska como uma boneca que é você mesmo. É você mesmo. Então, é você na sua idade hoje, você menorzinho, mais jovem. No texto de hoje eu escrevi, é a Dona Ana casada, a Dona Ana solteira, a Dona Ana adulta, a Dona Ana jovem, Dona Ana menina e a bebê Ana. Estão todas dentro de nós. A imagem que eu quero trazer para a gente hoje é o seguinte, que todas essas imagens de passado, todas essas figurinhas que moram dentro da gente não ficaram lá atrás, elas continuam dentro da gente. Dentro de você mora uma Aninha pequenininha, dentro de você mora um Joãozinho ainda pequenininho. E quando a gente vai falar de problemas do passado, problemas da infância, a gente acha que eles ficaram longe da gente ou fora da gente. Não ficaram, eles continuam dentro da gente e muito presentes. A gente é que não percebe que muitos dos nossos comportamentos estão totalmente atrelados a experiências, às vezes experiências duras que nós vivemos na infância. Mas a gente ainda tem essas figurinhas amadas, queridas e pequenininhas dentro da gente. E a gente tem que cuidar delas. E a gente tem que resgatá-las. Por que eu estou falando de resgate? Porque nós estamos neste posicionamento entre Câncer e Capricórnio. E nós estamos com a Lua em Gêmeos, que é a Lua de comunicação. E Mercúrio, que é o planeta da comunicação, em Câncer. Então é sim tempo de falar do passado, é sim tempo de revelar, de contar, de explicar,
de traduzir, de dizer às vezes para si mesmo, ou dizer para o outro aquilo que aconteceu lá atrás. Porque às vezes é você resolvendo o que ficou lá atrás que você vai conseguir resolver algo que está te incomodando ou reverberando na sua vida exatamente neste momento presente. E apelando para essa imagem da matrioska, é isso. Esse problema não está fora de você, ele só está dentro, ele está dentro de você, no entanto, ocultado pelas camadas de memória que se construíram a partir do tempo. Mas se a gente fizer esse papel de abrir a matrioska e tirar de dentro dela a Dona Ana jovem, Dona Ana casada, Dona Ana solteira, Dona Ana criança e Dona Ana bebê, Dona Ana vai resolver tanta coisa, seu João a mesma coisa, o Joãozinho tem muita coisa para resolver dentro dele, para resgatar e para cuidar com todo o carinho. E é assim que a gente resgata e cuida de coisas que passaram. A gente não deixa elas perdidas num tempo que já foi. A gente traz essas questões, principalmente em momentos como esse. A gente está com um céu muito propício para esse trabalho terapêutico, que pode ser individual, a gente pode fazer isso conosco, ou a gente pode ter o suporte de uma outra pessoa querida, companheira, um amigo, um terapeuta, enfim. Essas camadas da matrioska são muito interessantes porque elas vêm em 7. A grande maioria delas vem em 7, são 7 bonequinhas. E é muito interessante que coincide com o número dos planetas conhecidos pelos antigos, né? Nós, na astrologia, chamamos de planetas ou luminares, Sol e Lua. Mas a gente pode imaginar que são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. São níveis de evolução da vida, níveis de crescimento. E a gente não está distante um do outro, a gente pode transitar entre todos eles e vir e voltar, até porque todos acontecem ao mesmo tempo aqui e agora. Então esse é o exercício da matrioska, um exercício criativo, onde a gente resgata a criança que não está fora, ela sempre esteve dentro, de maneira que em alguns momentos mais sofridos, tenho ouvido muita gente que está passando por fases assim de chorar copiosamente durante horas e dias. A gente tem passado por tempos muito desafiadores, muita gente perdendo emprego, tudo isso é muito difícil, muita gente perdendo familiares por conta da Covid. Então a gente tem sim vários resgates para fazer nesse momento. Então o que a gente faz numa situação como essa? A gente pega aquela bonequinha da matrioska que está aqui dentro, ela está pequenininha, a gente, te coloca no colo, te cuida, te acalenta. Às vezes a gente não tem o cuidado e o carinho de quem está do lado de fora, às vezes até dos companheiros de outros parentes. Também não é bom esperar que a gente tenha o cuidado, o carinho e aconchego daqueles que nunca deram cuidado, carinho e aconchego. Aí também é interessante a gente fazer o exercício inverso de maturidade de adulto, de entender que se o carinho não veio daquela fonte, com a gente, adulto, aí é que não vai vir mesmo. Então a gente tem muitas feridas para cuidar, para sarar, e uma das coisas mais bacanas para a gente fazer nesse final de semana além de falar, verbalizar, porque Mercúrio e a Lua em Gêmeos estão dizendo isso para a gente, coloca isso para fora, transforma isso em palavra. Como eu digo com frequência aqui, palavra é ponte, palavra é aquilo que explica para o outro o que se passa dentro de você. Os cancerianos às vezes são muito fechados, pessoas com aspectos importantes em câncer, são pessoas em que o mundo é emoção, mas às vezes para o outro é difícil entender as emoções que se passam dentro de você. Se utilize da palavra, faça essa ponte com o outro, explique para ele, traduza para ele o que se passa dentro de você. Às vezes chorar alivia, mas não resolve, porque o outro fica ainda mais aflito de te ver chorar sem saber o que pode fazer por você, quando é de fato uma pessoa querida, que está mesmo bem disposta, querendo te ajudar. E nesse processo todo a gente cuida dessa matrioshkazinha bonitinha, pequenininha, que está ali dentro da gente e que sempre vai estar dentro da gente. Combinado? É isso, meus queridos. Muito obrigada. É interessante a gente imaginar que essa é uma semana. As semanas são semanas com uma narrativa. A gente pode entender, né? Essa semana começou com essa questão em Câncer e a gente encerra com essa questão em Câncer. Semana que vem a gente já entra com o Sol. Em Leão vai ser
uma outra temporada com outras qualidades, e aí a gente fala sobre isso na semana que vem com novos episódios no planeta Terra. Um forte abraço a todos, um excelente final de semana, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.